Fala, torcedor Cruz Maltina, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de notícias do Vasco aqui no canal. Aqui, todos os dias você vai encontrar aí as últimas notícias do Vasco e também vai ficar informado de tudo o que acontece nos bastidores de São Januário. Para não perder nada que acontece no Vasco da Gama, é só se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações. Mauro César dispara sobre o planejamento do Vasco. Em participação no podcast Posse de Bola, o jornalista Mauro César Pereira classificou como absurda a permanência do Vasco na Série B. O comentarista Mauro César Pereira criticou o desempenho do Vasco nas últimas partidas pelo Brasileirão da Série B. Na ocasião, durante o podcast Posse de Bola no YouTube, Mauro afirma que o Cruz Maltino não deveria se dar ao luxo de permanecer na Série B. Na última quinta, o Vasco foi derrotado por 1-0 para o Guarani, no Brinco de Ouro, pela 33ª rodada do Brasileirão da Série B. Na ocasião, o Cruz Maltino sofreu um gol nos acréscimos após um pênalti perdido por Germán Cano. Abre aspas, o problema de o Vasco permanecer na segunda divisão é receita menor, fica mais difícil colocar a casa em ordem. O Vasco não poderia se dar ao luxo de ficar mais um ano na Série B, mas pelo jeito vai ficar. Fecha aspas, disse o comentarista Mauro César Pereira no Posse de Bola. Abre aspas, não contando o direito de imagem, tem o elenco mais caro. Mensalmente é o clube que mais paga em carteira aos seus jogadores e em relação à Série A, fica atrás dos 4 de São Paulo, dos 2 do Rio e dos 2 de Minas Gerais e do Atlético Paranaense. Seria a 10ª folha, é um time caro, fecha aspas, completou o jornalista. Abre aspas, é um time caro, aliás, com a participação de Alexandre Pássaro, que era do São Paulo, que é o dirigente. Não dá para ficar na segunda divisão, fazer esse investimento na segunda divisão e não subir. Isso é absurdo, não tem sentido, vai ser bem complicado se o Vasco não subir e parece que não vai subir. Ainda tem chances matemáticas, tem que ganhar de todo mundo, fecha aspas, concluiu o comentarista no Posse de Bola. Mas e aí, torcedor vascaíno, qual é a sua opinião sobre essa declaração feita aí pelo jornalista Mauro César Pereira? Comenta aqui abaixo se você concorda com ele e comente também o que é que você acha que o Vasco deve fazer para a temporada de 2022. O Vasco anuncia contratação de zagueiro para 2022. O jogador teve passagens pelo Fluminense e por Ceará. O Vasco se complicou nesta temporada e sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro é dada como quase certa. Com a derrota para a equipe do Guarani, na última quinta-feira, dia 4, o Cruz Maltino dificilmente voltará para a elite do futebol nacional em 2022. Com a nova derrota, as chances de o Vasco da Gama ficar entre os 4 primeiros colocados caiu para menos de 1%. Desta forma, mesmo vencendo as 5 últimas partidas restantes do campeonato de pontos corridos, não há grande possibilidade do Gigante da Colina entrar no acesso para a Série A. Para cumprir a tabela e decretar o fim da temporada, o Cruz Maltino enfrentará Botafogo, Vitória, Vila Nova, Remo e Londrina. Desta forma, a diretoria do Clube do Rio já pode pensar em se reorganizar para buscar o acesso em 2022. Para isso, o Vasco da Gama foi ao mercado da bola trazer mais um reforço para seu elenco. Desta vez, a contratação foi para a sua categoria de base. Nesta sexta-feira, dia 5, a diretoria do Gigante da Colina anunciou a contratação do zagueiro Breno, de apenas 20 anos. Anteriormente, na equipe do Bangu, o jovem defensor se destacou na disputa pela Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando que Breno já vestiu a sagrada camisa do Cruz Maltino, mas participou apenas de 2 jogos naquela época. O zagueiro também já teve passagens pela equipe do Fluminense e do Ceará. Neste último, chegou a ser campeão do Campeonato Brasileiro de Aspirante em 2020. Breno foi jogador do Vasco em 2018. Pelo Gigante da Colina, o zagueiro fez uma partida pela equipe sub-17 e outras 2 pela equipe sub-20. Antes, ele já havia defendido o Fluminense.
Após deixar o Vasco, o zagueiro se transferiu para o Ceará, onde foi campeão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2020. O zagueiro foi jogar na equipe sub-20 do Bangu. Neste ano, após se destacar, foi para o profissional, em que disputou uma partida da Série D do Campeonato Brasileiro. Vasco tem desfalque importante para clássico contra o Botafogo. Fernando Diniz terá que mexer nas laterais por causa de Destaque, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Vasco joga a última cartada para continuar na busca pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. No domingo, dia 7, o Cruz Maltino vai enfrentar o Botafogo pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão. Com 47 pontos, o Gigante da Colina está na 8ª colocação da Série B, 7 pontos atrás do Goiás, que é o primeiro time do G4 da Série B. E para esse jogo, Fernando Diniz terá um desfalque muito importante. O lateral esquerdo Riquelme, um dos destaques do time na temporada, não poderá atuar, pois recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Guarani por 1-0. Diante deste desfalque, é provável que Diniz tenha que mexer nas duas laterais, para não ter uma queda de rendimento no time. A previsão é que Diniz troque Zeca na lateral direita para a esquerda e coloque Léo Matos para jogar na lateral direita. A vantagem é que Zeca é um jogador polivalente e pode jogar nas duas laterais, algo que já fez no Vasco, nas categorias de base da seleção brasileira e também em outras equipes que atuou, como o Santos. E para piorar, Diniz precisa se preocupar com possíveis suspensões. O Vasco está sofrendo com jogadores que recebem muitos cartões amarelos. São 5 jogadores pendurados: Vanderlei, Leandro Castan, Bruno Gomes, Gabriel Peck e German Cano. O clássico contra o Botafogo irá ocorrer no domingo às 16 horas em São Januário. O Glorioso é vice-líder da Série B com 59 pontos, 2 atrás do líder Coritiba. Mas essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Assim que houver novas novidades, eu trago aí mais um vídeo para vocês sobre as últimas notícias e bastidores aí de São Januário. Mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações, porque assim você ficará aí sempre atualizado do que acontece no dia a dia do Vasco da Gama. Além disso, deixe um like aqui no vídeo e até a próxima.